Sei que na hora que eu cortei ali o cedro, vocês devem ter feito igual a carinha atrás da câmera. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês, né? Acabei de replantar elas, mas como elas já estão um pouquinho grandes, o que você acha dessa ideia? Deixa aqui nos comentários se você gostou. O nosso vaso, essa Crassula rupestris, olha só como ela tá. O nosso substrato no fundo do vaso, e dá super certo para os nossos cactos e para as nossas suculentas. Ovata, essa daqui é a mini jade, porque ela tem as folhinhas mais... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E gente, hoje eu vou fazer uma bacia enorme nessa tigela de barro aqui, juntinho com vocês, passo a passo. Então vou começar aqui selecionando algumas plantas, vou dar uma olhadinha por aqui. Eu quero fazer essa bacia, gente, de uma forma que ela vai crescer e dar bastante mudinha pra gente. Então vou usar aquelas plantas que se reproduzem facilmente, que elas se espalham e que elas vão encher essa bacia. Então vou mostrar para vocês elas aqui e aproveitando e mostrando para vocês também a nossa bancada, que a gente deu uma arrumada, né? Então colocamos todas as plantinhas já bem organizadas por aqui. E agora fica mais fácil quando a gente receber novas plantas, a gente vai adaptando elas por aqui. Então, gente, tive uma ideia aqui com essas duas plantas principais, a Crassula rupestris e a Crassula ovata. Essa daqui é a mini jade, porque ela tem as folhinhas mais fininhas. E para quem acompanha aí nossos vídeos sabe que eu amo muito essa planta. Então ela vai ficar na parte de trás do nosso vaso e a Crassula rupestris vai ficar como uma planta pendente aqui na ponta. Vai ficar bem legal esse efeito. E nas laterais eu vou encher com aquelas plantinhas que eu falei para vocês que eu vou selecionar agora. Gente, estou separando alguns sedums aqui. Olha só que legal. Vocês vão reparar que eles têm as mesmas características. Então eles têm folhas gordinhas, são bem coloridos. E isso fica bem legal, porque eles já estão adaptados ao sol pleno. Então aqui eu vou poder reproduzir ele tanto retirando as suas folhinhas, né, montando berçários, quanto também através da decapitação dessas plantas. Elas ficam muito coloridas, apesar de ser plantas simples de se encontrar, elas dão um efeito muito legal e são plantas que a gente consegue reproduzir facilmente. Então para você que está começando aí a sua coleção, você pode começar por essas plantinhas aqui que dá super certo. Só deixar ela com bastante sol, molhar uma vez por semana, dependendo da região aí que você está, e é sucesso no cultivo dessas plantas aqui. O primeiro passo para a gente começar a construir esse nosso vaso é fazer o substrato. Agora eu vou pegar os componentes que a gente sempre usa e montar um substrato bem soltinho, bem aerado e que escoa facilmente a água. Então, essa mistura aqui é o que a gente sempre usa, né, gente? Primeiramente, um composto orgânico com casca de pinos carbonizado, né, e moído também, então ele é bem fininho. O segundo componente, essas casquinhas, são a casca de arroz carbonizada. E por último, essas pedrinhas brancas é a perlita. Então, essa composição forma um substrato que a gente sempre usa por aqui. É um substrato que fica bem soltinho e dá super certo para os nossos cactos e para as nossas suculentas. Como esse vaso ele é bem grande e bem fundo também, gente, é muito importante que o seu vaso tenha furos, tá? E também, nesse vaso vai ser importante também a gente fazer uma camada de drenagem por baixo. Então você pode usar aí argila expandida. Como o furo é um pouquinho grande, você pode colocar uma telinha, né, para que não passe o substrato. Mas aqui no caso eu não vou colocar, eu vou apenas colocar esse pedrisco que a gente tem aqui no fundo, tá?
e já resolve bastante o nosso problema. Mas você pode usar diversos tipos de materiais para fazer essa camada no fundo. Depois do pedrisco, agora eu vou colocar o nosso substrato no fundo do vaso. Vai bastante substrato, porque esse vaso é bem grandão. Espalhar ele um pouco. E agora eu vou começar o posicionamento das nossas plantas. Então vou começar aqui com a nossa mini jade. Vou colocar ela na parte de trás. Para quem acompanha aí, a gente sabe que eu gosto muito desse tipo de arranjo, né? Fica bem legal. Então vou pôr ela aqui atrás para ser o destaque, né? E vou vir trabalhando com as outras plantas na frente. Então aqui eu vou só posicionar ela com o próprio substrato do vaso. Eu já vou fixando ela, sem precisar apertar muito. Apenas arrumar e completar de substrato. Agora para a segunda estrela do nosso vaso, essa Crassula rupestris. Olha só como ela tá maravilhosa, gente. Muito linda essa planta. Então ela vai ficar aqui na frente do nosso vaso, dando esse efeito pendente para ela, né? Então aqui, essa bacia também, a gente está montando ela com o intuito de deixar no sol pleno, né? Então todas essas plantas aqui, elas aguentam ficar no sol pleno. Claro que elas precisam de uma adaptação, né, gente? Então algumas semaninhas aí naquele sol mais fraco, no sol da manhã, e depois gradativamente você vai aumentando. Então aqui eu já vou dar uma ideia para vocês mais ou menos do que a gente quer fazer. Por exemplo aqui, depois que a gente tiver terminado a nossa bacia, a gente vai algumas mudinhas, vamos retirando e deixando no próprio vaso. Isso vai fazer com que, além da gente ter novas mudas, vai encher muito esse vaso, principalmente com aquelas plantas que a gente vai usar daqui a pouco. Vou dar um exemplo agora para vocês, gente. Não reparem a mão suja que está molhada um pouco e aí gruda o substrato. Então essa mudinha aqui caiu, vocês vão ver que ela já está enraizada. Eu vou simplesmente só deixar ela sobre o substrato aqui e com o tempo ela vai enraizar no substrato e vai crescer, brotar, e com isso a gente, além de ter uma linda bacia, a gente vai ter um matrizeiro também, que essa é a intenção. Agora vamos para essas lindezas que estão no potinho número 6 e olha a corzinha dessas plantas, gente. Olha de pertinho no detalhe. Essas plantas são de sol pleno também, né? E elas crescem super bem, elas enchem o vaso. Então aqui vai ser uma moradia temporária dela. Conforme encher e lotar esse vaso de mudinha, a gente vai transplantando para potes pequenos ou a gente vai fazer novos matrizeiros com essa planta. Então aqui a ideia é colocar mais esse dedinho de moça nas pontas, né? Para também ficar pendente, dar um efeito bem legal no vaso e preencher com essas outras plantas em volta, deixando a nossa crassula em destaque. Então vamos lá. Então aqui eu só vou abrir o espacinho dela, né? Como o vaso é muito grande e tem bastante espaço sobrando, só completar com o substrato aqui, sem problema nenhum. Então agora as plantinhas mais altas, eu vou colocando aqui em volta, espalhando elas, e vocês vão ver, nesse vaso aqui eu não vou fazer aquele acabamento com pedriscos e tudo mais, porque como eu falei para vocês, esse vaso é mesmo para fazer o crescimento dessas plantas. Então logo logo a gente vai estar mexendo nele. Então eu quero mostrar ele para você daqui a algumas semanas, né? Como a gente está entrando numa época mais quente, essas plantas vão crescer rapidamente, gente. E isso vai ser super legal para mostrar para vocês daqui a um tempinho. Vocês vão ver a diferença e a primeira manutenção que a gente for fazer neste vaso eu vou mostrar para vocês. Então vou só preenchendo com elas aqui nas laterais para completar o nosso vasinho. Ou vazão, né? Então tá lá, gente. Vocês vão achar um pouquinho estranho, né? Olhando assim, tá meio vazio. Mas essa é a nossa intenção mesmo, fazer esse acompanhamento junto com vocês. Ver essas plantas crescerem, fazer várias técnicas de multiplicação aqui e mostrar isso com o tempo com vocês. Então eu espero voltar aqui com esse mesmo arranjo daqui 3, 4 semanas, que seria um mês, e mostrar para vocês a evolução deles para você. O que você acha dessa ideia? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês, né? Acabei de replantar elas, mas como elas já estão um pouquinho grandes, por exemplo, nessa primeira aqui, eu consigo tirar essas folhinhas de baixo, ó. Sempre tomando muito cuidado para você não danificar a ponta
da sua planta. Então ela tem que sair perfeita assim, gente. Olha o estado dessa mão. Então assim, aqui você consegue fazer um berçário com ela, tá? Com as folhinhas. Então vou separar algumas aqui. Ó, sempre com muito cuidado. Tira, eu tenho essa técnica assim que eu puxo a folha de lado, aí ela quebra certinho. Então tira principalmente essas folhinhas bem embaixo e depois você pode deixar algumas e vir com a tesoura e fazer a decapitação. Isso mesmo, essa vai ser a ideia desse arranjo, gente. Vou deixar a cabeça da planta aqui e quando eu mostrar esse vaso de novo, vocês vão me falar qual que é a diferença, tá bom? As folhinhas aqui já vai lá para o nosso berçário. Eu vou mostrar como ele tá também para vocês. Então aqui tá o nosso... Virou uma bagunça aqui, gente, mas tá dando certo. As plantinhas estão crescendo. Então vou deixar as folhinhas aqui. Logo, logo elas vão estar enraizadas e eu também quero mostrar no vídeo para vocês. Então aqui tá um berçário de Milky Way que a gente fez. Tem Crispate Beauty, tem de tudo aqui. Orelha de Shrek. E tá dando certo essa bagunça. Aqui do lado tem o Ovíferum e tem a Opalina. Essas aqui já estão no ponto de tirar essas folhinhas que estão secando, né? E vocês vão ver que a maioria tá sem a folhinha mãe. Então esse berçário deu super certo. E aqui tem também Lovely Rose. E daqui a pouco eu vou estar passando para um vaso individual. Porque aqui já está com 3 cabeças e um vasinho número 6. Então a ideia é essa. Eu sei que na hora que eu cortei ali o Sedum, vocês devem ter feito igual a Karen atrás da câmera. Mas essa é a ideia mesmo, gente. Para a gente conseguir reproduzir a planta mais rapidamente, a decapitação é uma das formas mais fáceis e mais rápido. E vocês vão reparar aqui também que quando nesse próprio caule dela vai encher de mudinha, então não tem problema. Pode ir sem medo. Só tomar muito cuidado, usar sempre um substrato de qualidade, que seja bem drenável, a quantidade de luz ideal para sua planta, que é a quantidade de sol diária que ela toma, e também as regas são muito importantes porque as suculentas gostam sim de água, tá bom? Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os nossos contatos e também o nosso site. Para quem não sabe, a gente envia para todo o Brasil cactos e suculentas, onde você pode estar adquirindo através do nosso site, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, compartilha com seus amigos que gostam de cactos e suculentas. Confere aí se você não é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão a todos e tchau, tchau!